E se eu te disser que o Ibovespa não bateu recorde coisa nenhuma e sequer alcançou o topo de dezembro de 2023? Luan, mas que maluquice é essa? Eu vi nas manchetes que o Ibovespa bateu recorde histórico. A história não é bem essa. E é sobre isso que falaremos nesse vídeo, inclusive se a bolsa, mesmo supostamente rompendo um topo histórico, estaria barata de se investir. Então vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luan, eu sou consultor de valores imobiliários e neste canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira. E o nosso tema do vídeo de hoje é o Ibovespa e o seu suposto recorde histórico. E a palavra suposto aqui não é à toa. E eu vou te mostrar o porquê. Primeiro ponto é, de fato, olhando-se nominalmente o gráfico do Ibovespa, que subiu 1,36% até a data de gravação desse vídeo, fechando a 135.777 mil pontos. Se a gente pega aqui o máximo do gráfico, de fato, ele está no topo. Vamos pegar os últimos 5 anos. Eu falei para vocês aqui de dezembro de 2023, em que o Ibovespa estava quase nos 135 mil. Agora ele consolidou acima de 135 mil. E como que eu poderia dizer? Está claro no gráfico. Só que você não deve simplesmente olhar para o Ibovespa de maneira nominal. Sabe por quê? Porque a nossa bolsa de valores, ela tem a sua precificação moldada e dependente do capital estrangeiro. E quando eu digo capital estrangeiro, eu estou falando do investidor gringo mesmo, pessoa jurídica ou física, que injeta dólares no Brasil quando eles entendem que a bolsa está barata. E a gente teve um fluxo de investimento estrangeiro nesse mês de agosto bastante relevante, impulsionando essa alta do Ibovespa, porque, obviamente, o gringo entende que a bolsa brasileira ficou barata. Só que diante dessa alta, esse rompimento nominal do topo histórico, você poderia supor que seria melhor fazer caixa agora, vender posição em bolsa, que a bolsa não está mais barata. A história não é tão simples assim, você precisa se aprofundar, e neste canal a gente aprofunda esses conceitos com você e mostra o que realmente está por trás de manchetes. Então já se inscreve aqui nesse canal para você ficar bem informado. Mas antes, vamos contextualizar. A XP elevou a projeção da taxa Selic para 11,75% ao ano, saindo de 10,5% para 11,75%. E aí você poderia me questionar, Luan, eu vi que o Fed, que é o Banco Central Americano, está prestes a cortar o juro. Então, como pode o Brasil não abaixar juro? Ou ao menos manter o patamar atual com um corte quase certo do juro americano, que é um balizador para isso. É que, primeiro, o Roberto Campos Neto já deixou claro que o Banco Central brasileiro aumentará a Selic se for necessário para conter o avanço da inflação. Veja, conter o avanço da inflação. E a inflação segue avançando no Brasil. E vale ressaltar que não apenas a XP mudou a projeção da Selic para uma alta, um pequeno ciclo de alta, até começo de 2025. A ASA, a Legacy e a ABC Brasil também esperam quase 12% de juro. E aí você poderia se perguntar de onde eles tiraram isso? Bom, um primeiro ponto é olhar para a expectativa de inflação segundo a opinião do mercado. Por mais que o último relatório de mercado, o Boletim Focus do Banco Central, diga que a Selic deve fechar em 10,5% ao ano nesse ano de 2024, a verdade é que a projeção do câmbio já aumentou de 5,30 para 5,31. Não fique muito apegado ao número que está aqui, porque eles erram, mas sim a ideia de aumento, e de fato eles precisam entender que deve haver um aumento, pelo menos nesse ano de 2024, afinal de contas o câmbio já está acima de 5,40, e um avanço da inflação. Veja, há 4 semanas o IPCA fecharia em 4,05, agora já fecha, segundo eles, 4,22%. Pode continuar subindo. E como que eu sei disso? Ninguém sabe, mas a expectativa é essa. Quando o dólar sobe muito, ele gera uma expectativa de inflação mais alta. Por quê? Porque diversos custos são dolarizados. Isso impacta nos preços dos produtos e serviços também que são distribuídos e comercializados internamente no Brasil. E aí é importante a gente olhar aqui também a curva de juro que está disponibilizada no site da Anbima. E ela vai trazer para a gente a inflação implícita. Veja qual é a inflação implícita, que é a diferença entre o título pré-fixado com a taxa de juro real de um título IPCA+. Hoje, se você pega, por exemplo, prazo de um ano, que é 252 dias úteis, 6,51% de taxa real, contra 11,4% de um pré-fixado, isso tem uma inflação implícita de 4,59%, que é crescente conforme os prazos vão crescendo, chegando a 5,23% em prazos bem mais longos. Ou seja, o mercado
espera para o futuro, e aqui a curva de juros está dizendo isso, que o nosso IPCA ficará acima de 5%. Então, se o mercado já espera isso, e o que realmente importa é o juro longo para definir a taxa Selic atual de curto prazo, então o Banco Central pode sim acabar aumentando o Selic, apesar da queda do juro americano, já dada como certa praticamente. O Goldman Sachs, por exemplo, reduziu as chances de recessão nos Estados Unidos de 25% para 20% por conta dos últimos dados de vendas do varejo, por exemplo, e também menores pedidos de auxílio-desemprego do que era previsto pelo mercado. Mas ainda assim essa recessão tem alguma probabilidade de acontecer, por isso você não pode ficar dependente disso. Já falei sobre isso em alguns momentos. Ter uma alocação estrutural, ter reserva de valor, ter ali renda fixa suficiente para sobreviver nesses momentos de ultra volatilidade, isso é importantíssimo. Para quem me segue aqui no canal já sabe disso. Mas o fato é que apesar de haver, nesse curto prazo, um menor risco de recessão, os juros puderem ser reduzidos sem peso na consciência, digamos assim, pelo Fed, um pouso que não seja forçado, como diz o mercado. Isso gera uma expectativa de redução do dólar, porque daí o dólar sai do Tesouro Americano e vai para os emergentes. Já está acontecendo isso, veja que o mercado já se antecipa, o dólar já está caindo por conta disso e a bolsa subindo. Só que nem por isso a bolsa ficou cara, a bolsa brasileira, porque a bolsa americana negocia na índice preço-lucro de 28 vezes, é um tanto quanto complicado de se sustentar que ela estaria no preço razoável, mas a brasileira não é bem assim. É claro que a brasileira nunca vai negociar a múltiplos de bolsa americana, mas a gente precisa ser razoável aqui. E aí a gente vai ver como está hoje o patamar. E o pessoal está falando em recorde histórico, mas não é bem assim. E veja o que diz o gestor da Esquadra. Esquadra essa que tem 19 bilhões de reais sob gestão e foi a pioneira na descoberta da fraude no IRB. O Guilherme Achê, ele entende que hoje é momento de comprar bolsa, que está muito barata, apesar de uma projeção de alta da Selic. Então ele não se importa com isso, porque ele diz o seguinte: apesar do risco fiscal subsistir e de inflação também, a bolsa brasileira ficou muito destoante do mundo, de tal modo que vale a pena comprar bolsa desde que você compre ativos de qualidade. Ele comenta, por exemplo, que hoje nós temos um valuation parecido com crise do Covid, crise Dilma e etc., mesmo sem esses riscos, e o risco fiscal sempre esteve presente nesses outros momentos. Ele comenta também que o múltiplo do portfólio dele está em 10,8 vezes lucro, que são níveis raras vezes vistos na história da gestora. E vale ressaltar o seguinte: você poderia dizer, eu não estou nem aí para a opinião desse gestor. Não é bem assim. 19 bilhões sob gestão não é para qualquer um. Eles têm a sua relevância sim. Ele comenta, por exemplo, que a bolsa brasileira performou muito mal nos últimos 10 anos. Isso geralmente abre uma janela de oportunidade para você o quê? Ter uma posição em ativos que ficaram esquecidos, porque a gente sabe que o dinheiro, ele se movimenta conforme o momento. E aí ele vai para onde está com um potencial de retorno maior. Teoricamente, algo que ficou esquecido pode ter um potencial de retorno maior. E aí ele cita aqui algo que é muito relevante, que é o fato de que nós temos empresas brasileiras que são listadas fora do Brasil, mas negociam com múltiplos de empresas listadas fora do Brasil, tal como se fossem empresas fora do Brasil. O que eu quero dizer com isso? A nossa bolsa dificilmente vai negociar a múltiplos acima de 11 vezes lucro. Essa é a média histórica do nosso Ibovespa. E aí você vai verificar que as empresas do Ibovespa ficam muito próximas desse tipo de múltiplo. Acontece que falei para vocês, bolsa americana acima de 25 vezes lucro. Por quê? Porque o mundo quer investir em Big Techs, empresas de tecnologia, hoje inteligência artificial. E aí Brasil, que são commodities e outros produtos e serviços, ficam para trás. E aí os múltiplos ficam mais baixos, porque o mercado não espera tanto crescimento. E aí ele cita: e se eu colocasse no Ibovespa Mercado Livre, não é empresa brasileira, mas argentina, Nubank, XP, Stone, PagSeguro e Inter? Como que ficaria a performance do Ibovespa? E segundo a simulação dele, teria uma performance de 44,2% entre julho de 22 e junho de 2024, acima de 25,7% do Ibovespa no mesmo período e acima do CDI de 26,8% no mesmo período. E isso é verdade, sabe por quê? Quando a gente olha, por exemplo, para o Banco Inter, que eu comprei há menos de um ano e os membros do canal ficaram sabendo, eu comprei com custo médio de aquisição abaixo de R$18. Hoje as BDRs já ultrapassaram 40 e eu defini um preço teto de 40. Os membros ficaram sabendo, então se você não é membro, você é louco. E de fato, Inter hoje é 25 vezes lucro, negocia múltiplo de SP500, mesmo sendo uma empresa brasileira. Então, não deixe de se atentar para isso. Do fato de que muitas vezes temos boas empresas no Brasil e elas
só não são mais caras porque não estão listadas lá fora. Olha que maluquice. E aí você, investidor atento, pode se beneficiar disso. E como eu disse hoje, Ibovespa está com índice preço-lucro de quase 10. Então a gente já não está mais tão baratão assim. Mas ainda estamos baratos. Não é momento para zerar a posição, ficar zerando posição para fazer caixas, exceto se você realmente precisa ou se você ultrapassou muito o seu percentual mínimo que você deva ter, o quê? Em renda fixa. Aí você pode pensar em fazer isso. Mas exceto isso, aí não. Não cometa a sardinhagem de perder o efeito da composição ao longo do tempo. Sendo que com esse rally do Ibovespa, ainda o Ibovespa está com uma leve alta e o Ibovespa na performance desse ano ainda não ultrapassou a performance do CDI. Então ainda há muito espaço para a subida do Ibovespa. E aí a gente chega no grande ponto que motivou esse vídeo, o suposto recorde da Bolsa Brasileira, o que não é bem verdade. Porque a gente precisa olhar para o Ibovespa em dólar. E isso a gente consegue fazer por meio do ETF EWZ, que tem uma performance muito, mas muito similar à do Ibovespa, de tal modo que esse índice, que é um ETF, acaba sendo até apelidado de Ibovespa em dólar. E veja que o Ibovespa não conseguiu, tá longe de conseguir voltar para o seu topo histórico, que foi aqui, exatamente aqui, em 2008. Estamos longe do topo de 2010, 2009, muito longe. E sabe o que mais? Também estamos longe ainda do topo de janeiro ou dezembro de 2023. Olha dezembro de 2023, está aqui em cima, a gente está aqui agora. E aí você vai me perguntar, mas como? Eu vi no gráfico do Ibovespa que a gente já passou disso. Como que é possível a gente ter passado dessa posição em dezembro de 2023 de 134 mil pontos e agora estamos em 135 mil, mas o EWZ a gente não alcançou ainda esse patamar por causa do dólar. Não despreze o efeito do dólar. E por que isso é muito importante? Porque, como eu falei, a precificação dos ativos acaba sendo, no Brasil, dependente do dólar. Então, o gringo ele para e pensa consigo. Eu tenho um dólar a 5,40, 5,50. Eu tenho uma bolsa brasileira que vale tanto. Com esses dólares eu consigo comprar tanto. Ele fala, pô, dá para comprar muito mais hoje do que eu comprei quando o dólar estava mais barato ali em dezembro de 2023. Quanto estava o dólar em dezembro de 2023? 4,88. É por isso que ainda a gente não chegou no patamar, o efeito do dólar. Portanto, no patamar atual de dólar acima de 5,30, para a gente chegar no mesmo patamar em dólares do Ibovespa em dezembro de 2023, a gente precisa ainda dessa pernadinha aqui. A gente pode então ultrapassar os 140 mil pontos e eu não me surpreenderia, porque você não deve ficar apegado à pontuação, mas a pontuação em dólares, que você consegue monitorar pelo EWZ, e também é o indicador preço-lucro do Ibovespa, e aí você olha para a média histórica que é de 11 vezes, e assim você vai olhando para o mercado como um todo, mas não se esqueça que algumas empresas sempre acabam ficando para trás, mesmo quando esse indicador supera a sua média histórica. Lembrando que, ao falar de bolsa de valores, a gente não pode deixar de comentar sobre imposto de renda e declaração e pagamento, sendo que você pode pagar e apurar imposto de renda tudo de forma automática, sem se preocupar, com o aplicativo da Grana, que é parceiro aqui do canal e é um aplicativo indicado pela B3, tamanha sua segurança. Com esse aplicativo você paga DARFs atrasadas, por Pix, boleto e tudo de forma interna e automática no seu aplicativo. Então, caso você queira testar esse aplicativo indicado pela B3, eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, e assinando o plano Mais Grana, que é o mais completo de todos, você vai receber 25% de desconto com o cupom MIRAI. Link aqui embaixo. Em resumo, podemos concluir o seguinte, pessoal, que hoje o Ibovespa ainda não alcançou o seu recorde histórico em dólar, está muito, mas muito longe disso, não alcançou ainda o seu topo recente de dezembro de 2023, podendo subir facilmente acima dos 140 mil pontos, considerando o patamar do câmbio atual, e não é momento para sair zerando, fazendo caixa, se você não precisar por conta do seu asset allocation. Sendo que mesmo que o Ibovespa hoje negociando a quase 11 vezes lucro, diversas empresas ainda se encontram em patamares de preços razoáveis para aportes. E isso eu comento com mais detalhes para os membros do canal. Por fim, se você quiser uma mentoria comigo, individualizada e personalizada, ou uma consultoria de investimentos independente comigo, que sou consultor de valores imobiliários certificado, eu vou deixar os links aqui embaixo também. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!